Hoje eu vim fazer um vídeo diferente dos vídeos que normalmente eu faço. Hoje eu vim falar sobre os desafios que eu vivi nesses últimos meses e nesse último ano. As pessoas têm me perguntado: nossa, Elaine, você tá mais radiante, você tá mais feliz, você tá mais alegre, o que aconteceu? E isso está muito ligado a posicionamento e ambiente interno. E é isso que eu quero trazer para vocês. Contar o que tem acontecido nesses últimos tempos, o que fez diferença. Se vocês vissem, gente, a minha foto de dezembro de 2025 no Natal, eu parecia uma pururuca de tão inflamada que eu tava. Porque eu tava vivendo um processo interno de desbloqueio de algumas coisas, principalmente em relação a abuso, que é algo que me impactou muito, que mesmo vendo os processos de perdão, processos internos, ainda existiam marcas no meu corpo e que precisavam ser trabalhadas. Mas eu vim aqui hoje para contar, assim, mais profundamente como foi esse processo e como, porque essa construção, às vezes as pessoas olham lá no Instagram, ou no Facebook, ou quem convive, vê a parte bonita, nem sempre as pessoas veem a parte de construção, principalmente quando a gente fala de liderança. Todos nós nascemos para liderar, mas a liderança ela é desenvolvida, e eu tenho sido desenvolvida como líder, como mãe, como mulher, como filha, como empreendedora. E nesse processo, não é um processo rápido, é um processo que tem muita coisa envolvida, que é sair do posicionamento da rejeição, do abandono, das feridas emocionais, sair desse lugar de ambiente interno, que é isso que eu vou trazer aqui hoje. E é fácil mudar o ambiente externo, é muito mais fácil que você mudar o ambiente interno. E aí eu vou dar um exemplo. Eu saí, de São Paulo para vir aqui para Curitiba, onde eu precisava mudar, porque eu tinha feito muitas mudanças, mas as pessoas com que eu convivia, elas ainda tinham uma autoimagem minha que eu não sou mais, que eu tinha sido transformada, tinha sido curada, e eu realmente tinha muitas coisas ruins dentro de mim, muita raiva, muita inveja, muito medo, muita escassez, muita folga. Eu tinha uma dinâmica muito infantil, então essa dinâmica muito infantil, ela era clara, porque nós somos vibração, não somos só o corpo que estamos aqui. As pessoas, elas sentem o medo, a vergonha, a culpa, a tristeza, aquilo que a gente emana ali. Então, eu precisei mudar o ambiente para conseguir ir para um próximo nível. E eu vim para esse próximo nível, e hoje eu já estou 2 anos aqui em Curitiba, e esse processo nunca acabou. Ele continuou, esse processo de cura, esse processo de limpeza. Só que chegou um ponto ano passado que eu não estava conseguindo romper esse processo, porque era muito doloroso. Porque para isso, exigia eu ter que olhar principalmente para o meu corpo nas áreas que eu sofri abuso. Algo que eu trabalhei na minha mente, que eu levei para o lugar de perdão, que eu continuei ali olhando para isso, mas quando se tratava do corpo, o nosso corpo é onde o trauma ele fica registrado. Só que eu tinha muitos bloqueios com o corpo, porque eu deixei de dançar, eu deixei de colocar meu corpo em movimento, e mesmo o treino não era suficiente, porque o treino ele trabalhava muito essa parte de força, mas o que eu precisava era aprender a sentir. Então, para isso eu precisava de mobilidade. E cada vez que eu entrei nesse processo de dança, eu vi que transformou muito o meu ambiente interno, de poder sentir, de poder integrar. E foi muito profundo. Quando eu comecei a integrar, eu vi que eu tinha associado algumas partes do meu corpo por conta do abuso, de falar assim, eu rejeito essa parte. E se eu rejeitava uma parte minha, como que eu iria passar para mim e para as pessoas à minha volta que eu era inteira? Porque se faltava partes em mim. Então, foi um processo interno de limpar essas coisas. E foi muito profundo, porque a adulta que eu sou hoje se posiciona no ambiente externo. Se posiciona dizendo não quero, esse é o meu limite, aqui eu vou. Mas a minha criança interna, ela não conseguia viver isso. E o que mais me tocou foi quando eu fui pedir perdão para Deus. Eu falei, Deus, eu já pedi perdão para os meus pais, para as pessoas, para mim, mas eu preciso pedir perdão para o Senhor. E aí parecia que Deus não me ouvia, parecia que as coisas não fluíam. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu fiz de errado? E fiquei naquela... E Deus foi trazendo. Um dia foi uma sensação que eu tive sobre traição, e o Senhor falou assim, tá vendo? Para você pedir perdão para mim, você precisa sentir arrependimento. E eu não senti arrependimento porque eu não sentia que eu fazia isso para Deus, eu sentia que faziam comigo. E quando a gente está nessa dinâmica infantil, a gente só olha para nós. E
e acaba sendo egoísta. Toda criança ela ali, até porque ela precisa, né, emocionalmente como criança, ela é um pouco narcisista, ela não quer saber do outro, ela quer ser alimentada, ela quer reclamar, ela quer chorar, ela quer receber ali, faz parte desse desenvolvimento. Mas como adulta hoje, eu precisava integrar essa parte infantil e olhar para ela e falar, opa, não, agora eu sou uma adulta, eu preciso me posicionar como adulta. E esse foi o maior desafio, eu olhar para esse ambiente interno, onde a minha criança não confiava em mim. Eu confiava em Deus, eu confiava em mim, mas essa criança não confiava em mim. E com razão, né? Porque eu sempre deixei ela de lado lá e falei, não, vou cuidar aqui, vou fazer acontecer no meu ambiente externo e o ambiente interno. E eu vi que isso está impactando demais, porque a minha autoimagem também, de poder abençoar, de poder servir, eu só tinha autoimagem de maldição. Eu não tinha dentro do meu conceito de origem familiar visto pessoas, né, abençoando o outro, ou falando palavras positivas. Eu só tinha palavras de maldição. Então, o que eu tinha de autoimagem? Como que eu conseguiria colocar isso para fora se internamente o meu ambiente ainda existia o quê? Escassez, existia maldição, existia palavras ruins. Então, eu precisei olhar para esse ambiente interno do que eu acreditava. Eu comecei a ver que eu acreditava várias coisas do relacionamento do meu pai com a minha madrasta, que eu julgava, e que eu estava repetindo, porque quando eu julgava internamente, eu colocava isso para o meu ambiente externo. E esse ambiente interno, que era o que eu precisava realmente trabalhar, não o que estava externo. Porque o externo, eu consigo vencer ele se eu cuidar do meu corpo, se eu cuidar da minha mente, mas o meu interno, eu preciso realmente olhar para ele. Eu preciso realmente ter coragem, porque vai doer. Igual doeu quando eu olhei, eu falei, caramba, eu tenho inveja, tenho ciúmes. Porque a criança que eu fui, que viu o pai construindo a nova família, viu a mãe construindo a nova família, ela não tinha o conhecimento e o entendimento que aquilo fazia parte natural da vida deles. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ter inveja, ciúme daquele relacionamento. E aí, quando eu vivia os meus relacionamentos, eu não vivia eles por completo, porque uma parte minha ainda estava lá atrás, naquele ambiente interno, buscando aquela falta, aquele desejo que nenhum relacionamento poderia suprir. Isso é uma das coisas, foram muitas coisas que foram sendo limpas. E aí eu comecei a olhar, opa, eu tô olhando para os 27 anos de casamento do meu pai das partes boas, ou eu tô olhando só para o abandono que aconteceu e pelos anos seguintes? A minha lente, ela tava borrada, ela não tava uma lente olhando para o amor. Ela tava olhando o quê? Para as dores, ela tava olhando o quê? Para as partes ruins que tinham acontecido no relacionamento do meu pai e da minha mãe. Mas e as coisas que eles venceram? E quando eu fui olhar foi muito bonito, porque minha mãe ela teve 2 abortos, né, com 4 meses e uma bebê de 9 meses que nasceu e acabou morrendo. E depois ela teve mais 3 filhos, que sou eu, minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. E eu fico pensando, né, que eu foquei tanto às vezes nas partes ruins dela, mas eu nunca tinha olhado para a potência que ela foi de acreditar ainda que ela podia ter filhos, que ela podia ir além. E quando eu pude externar isso também, cuidar desse ambiente interno e falar para ela, mãe, muito obrigada por não ter desistido, por ter continuado para que pudesse hoje eu ter vida. Quando eu comecei a olhar não mais para o foco na dor, mas olhar para quem a minha família me moldou nas coisas boas, e olhar para as alegrias que também tiveram, e sair do lugar, a gente fala dessa triangulação da vítima, da salvadora e do acusador, só que nós podemos sair desse lugar, dessa triangulação. E eu comecei a ter uma lente de olhar as pessoas à minha volta, de entender, opa, essas pessoas elas não me devem nada, elas estão vivendo suas próprias dores, suas próprias alegrias. E colocar, eu tenho 3 papelzinhos lá na minha frente que diz, está bem? É sobre você. Está mal? É sobre você. E começar a olhar para o outro, não olhando pela falta, mas olhando, opa, essa pessoa que ela está fazendo não tem a ver comigo, às vezes tem a ver com ela mesma. Mas o que eu posso fazer? Como que eu posso deixar isso não entrar no meu ambiente externo? Comecei a escrever cartas, porque as palavras, gente, elas não são só palavras. Elas fazem parte do nosso ambiente interno. Quando eu escrevo e coloco para fora isso numa carta, eu estou colocando para fora do meu ambiente interno para o meu ambiente externo. Eu estou colocando isso para fora. Isso é muito terapêutico, isso é muito importante. E não só colocar para fora, mas se posicionar internamente. É olhar para essas partes que estão aparentemente mortas dentro de nós. E como não ficar radiante
Como não se alegrar olhando para as coisas boas e que estão sendo construídas? Olhar para a vida com uma lente e outra, não só olhar pela lente, porque muitas vezes eu não tenho ainda referências de coisas boas para minha vida, mas eu tenho a referência de Jesus. Então, a referência de Jesus nessas áreas, eu lembro que eu sentia muito que minha mãe tinha mentido para mim. E ela mentiu mesmo, porque teve coisas que eu sei que é as próprias dores e a gente tem defesas que faz a gente não olhar para a história da forma correta. A gente cria uma visão, uma lente própria da nossa própria história, da nossa própria narrativa de vida. E isso é uma coisa, você mudar a narrativa. Eu tô falando de mudar o ambiente interno, é mudar a narrativa da sua história. E quando eu fui olhar, falei, caramba, mas se ela somente, como que eu vou ter visão do que é verdade? E na hora eu lembrei de Jesus que fala, eu sou a verdade, o caminho, a vida. Ou seja, eu posso olhar para Jesus e olhar, opa, a verdade ali nele. Então, criar novas referências, criar novas autoimagens do que você quer chegar. Às vezes você quer ser uma boa líder, mas você tem uma autoimagem de um bom líder? Ou você tem só de maus líderes? E tudo isso foi trabalhando e eu buscando me posicionar e buscando romper. Não é um processo gostoso, é um processo doloroso, ainda é doloroso. Tem dias que eu estou super bem, porque eu tô, vou entrar nesse ambiente interno. E tem dia que eu falo, meu Deus do céu, eu entrei nesse ambiente interno. Mas é isso, gente, é continuar, sabe, eu tô feliz de partilhar isso com vocês, porque isso também é a dor de muitos, e movimentar. Gente, movimento, corpo. Não adianta, eu posso trabalhar muito a minha mente, como eu tinha trabalhado muito a minha mente. Se eu não tirasse o registro do meu corpo, eu não estaria aqui falando com vocês. Eu estaria olhando de novo para aquela Elaine que eu estava, toda inflamada, com muita dor. Olhar para essas áreas e eu tenho visto isso sendo transbordado, vendo pessoas à minha volta que também nem sabiam que tinham sofrido abuso, podendo ser curadas desses abusos. Então, não é mais um processo só para mim, é um processo que eu sei que está transbordando para a vida de outras pessoas à minha volta. E eu queria trazer isso, trazer essas coisas que normalmente a gente não fala. Às vezes nem tem tempo de fazer um vídeo um pouco mais longo para contar. Às vezes eu conto mais em live ou quando a gente está em aula, que eu conto um pouco mais da minha história. Mas desse processo novo de posicionamento, onde as pessoas estão olhando e falando, Elaine, por que você está assim? Porque eu entrei nesse lugar da adulta, eu saí de uma dinâmica infantil de olhar para o outro querendo que ele supra a falta do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha fulano. E claro que eu passei pelos 3 processos, que é cuidar da mente, estou cuidando do corpo e também cuidar do meu ambiente, como eu falei, começando pelo meu ambiente interno para depois ir para o externo, porque não adianta nada eu mudar o meu ambiente externo se dentro de mim tem escassez. Eu posso estar numa loja linda, maravilhosa, que tem um monte de riqueza e ainda assim eu falo, meu Deus, não tem dinheiro para pagar isso, e com aquela coisa, esse sentimento de escassez, ao invés de pensar, nossa, um dia eu vou comprar isso, um dia eu vou ter aquilo. Então o ambiente interno, ele é tão importante. Claro que foi importante eu ter mudado, sim, mas hoje não é, eu vou mudar para um outro lugar, não. Hoje eu vou começar pelo meu ambiente interno. Esse ambiente interno vai ser tão transformado que quando sair para esse ambiente externo, muita coisa vai ter mudado. A minha vida vai ter sido transformada. Isso eu vejo o impacto nos meus filhos. Eu vejo o impacto na minha filha, como ela agora está querendo se arrumar, se cuidar, essa parte da adolescência, e conversar e contar as coisas para mim, abraçar e dizer, mãe, eu tô conseguindo isso, de se abrir, de confiar em mim, algo que eu não consegui ter na minha infância. E ela consegue ter isso comigo hoje. Por quê? Porque eu estou olhando para esses ambientes internos. Ao invés de colocar a minha lente no foco, no sofrimento, eu quis olhar o foco na alegria. E quando a gente muda, tudo à nossa volta muda. E não é mérito meu, porque eu precisei muito me derramar, me render a Deus e falar, Deus, eu tenho muito medo de tocar no meu coração, de estar vulnerável. Fazer esse vídeo aqui é estar vulnerável, e eu tinha muito medo de estar vulnerável. Porque o meu corpo tinha registrado vulnerabilidade e eu sempre fui controladora. E controladora que muitas vezes eu falei, sou organizada. Não, eu era controladora, porque se eu mudasse meu ambiente externo, aparentemente me dava um certo controle. Mas e o meu ambiente interno? Ele continuava igual. Então eu precisei olhar para esse ambiente interno, para mudar isso, para transformar isso, para que o meu ambiente externo realmente ele fosse coerente e condizente
Não é a limpeza, não é a organização, não é a melhor roupa que eu colocar, o melhor cabelo, o melhor sorriso que eu colocar aqui, que vai realmente mudar meu ambiente interno. É o que eu sinto dentro desse ambiente interno, é o que eu tenho de autoimagem nesse ambiente interno. Enquanto isso não muda, não tem como a gente ser. E eu não quero pessoas me seguindo, eu quero pessoas que sejam formadas de novo, transformadas, que estejam com a vida impactada. Eu quero pessoas que eu possa olhar e falar, olha, dentro disso que nós vivemos, você também pode viver e pode crescer e pode evoluir. Seguidores não muda nada. Influência, a melhor influência que existe é quando a gente tem autoridade interna, porque a nossa história tem respaldo para a gente realmente transformar a vida do outro. E não somos nós que transformamos, tá? A gente traz para essa pessoa e essa pessoa escolhe ser transformada, é tudo o outro. Porque se eu não quisesse, eu podia ter os melhores mentores. E a gente tem isso na Bíblia, né? Que Davi e Saul. Saul e Davi tiveram mentores, tiveram profetas ali com eles. Tiveram a mesma unção. Não foi diferente. Os dois eram ungidos rei. Os dois tiveram as mesmas oportunidades. Aliás, um ainda tinha uma família rica e o outro era família pobre. Mas ambos tinham ali mentores, pessoas em volta, e eles fizeram escolhas totalmente diferentes. Porque Deus, ele derrama sobre nós a mesma unção, a mesma promessa, o mesmo poder de sermos líderes, os mesmos recursos. Mas o que muda é como nós vamos utilizar isso. A gente vai tirar essas tampas, esses bloqueios, essas coisas que têm nos impedido de viver a verdadeira liderança, o verdadeiro autogoverno. Porque o autogoverno não é controlar o outro lá fora. Autogoverno é quando eu consigo governar de dentro para fora quem eu sou. E é isso, eu quis trazer isso de uma forma mais prolongada aqui no vídeo, mas ter essa conversa com vocês e poder trazer esse processo que eu tenho vivido e o meu pedido para Deus, o meu desejo do meu coração hoje para vocês. E eu quero fazer uma oração agora sobre isso. Que em nome de Jesus, para você que está ouvindo esse vídeo, que você que está em casa, que em nome de Jesus vocês possam ser renovados, transformados, que o Espírito Santo mostre os ambientes internos que vocês estão, que estão impedindo vocês de viverem a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor para a vida de vocês. Que em nome de Jesus, dores, bloqueios não tenham poder de paralisar vocês, mas que o próprio Espírito Santo possa ajudar vocês a romperem, a ter essas rupturas em áreas que vocês sequer imaginam e que vocês possam viver isso de forma profunda e linda e que vocês possam vir aqui comentar, vir aqui me seguir, se quiser lá no Instagram, elainetosh.resultados, e mais do que isso, que vocês possam agradecer a Deus, porque eu estar aqui é totalmente Deus, e vocês serem transformados, é Deus quem vai auxiliar vocês, porque é só Ele que está lá no secreto, vendo cada renúncia, cada dor, cada coisa que aparentemente ninguém viu. Você estava só ali, mas você não estava só, Ele estava lá com você.